1955, Juventude Transviada não foi indicado ao Oscar de melhor filme, mas você acompanha a análise dele agora. O período do pós-guerra nos Estados Unidos viu a ascensão de alguns fenômenos sociais, como a ebulição de uma juventude que não se conectava mais com a geração anterior. Foi a época do rock and roll, das jaquetas de couro, dos carros, de um período economicamente favorável e, sobretudo, da rebeldia. E sem dúvidas, um dos filmes mais famosos, importantes e lembrados a tocar nessas questões todas é justamente esse que a gente está analisando. If I had one day when I didn't have to be all confused and I didn't have to feel that I was ashamed of everything, if I felt that I belonged someplace, you know, then... Quem representa todos esses valores é o protagonista, Jim Stark, um rapaz problemático que força a família a se mudar de tempos em tempos por causa do seu comportamento. Inclusive, logo no início a gente já vê ele dentro de uma delegacia, bêbado e zombando da polícia. Mais à frente, ele conhece e se aproxima de outros dois jovens, a Judy, que tem uma relação conturbada com o pai, e o Platão, que sente-se solitário pelo abandono do pai e a ausência da mãe. Na prática, ele acaba sendo criado pela empregada da casa. Se a juventude é um período naturalmente conturbado pela construção de uma identidade pessoal e pelos conflitos individuais, esse filme amplifica também uma insatisfação geracional tão grande que fazia pais e filhos não conseguirem se entender e muito menos se comunicar. Seria quase que uma quebra entre gerações, a formação de um gap. O Jim, por exemplo, não aceita a atitude passiva do pai em relação à mãe, que é quase de subserviência. Ele tem a vergonha dessa submissão e tenta se provar como um símbolo de masculinidade. Se coloca como aquele cara durão. O pai definitivamente não era um modelo de homem para ele. Já a Judy tenta se integrar com o grupo dos mais populares da escola, e para isso ela se veste de forma chamativa, levando o seu pai a chamá-la de vagabunda, entre outras coisas. Claro que isso não contribui em nada para o relacionamento deles e só afasta ambos. Então, o combustível que leva esse filme do início ao fim é o novo comportamento da juventude norte-americana da classe média. Dentro desse escopo, a gente é apresentado às questões individuais dos personagens protagonistas e das questões em grupo, que moldam uma geração. Isso, inclusive, é o elemento mais legal desse filme, na minha opinião, e o que torna ele tão bom. Então esqueça, por exemplo, a superficialidade e os estereótipos que ficaram marcados a partir dos anos 1980 naquelas comédias hipersexualizadas. Claro que isso bateu muito na época do lançamento, até porque muitos dos espectadores poderiam se ver ali nas telas, ver os problemas dos personagens refletidos nas suas próprias vidas. E o filme não é um tratado psicológico ou psicanalítico, alguma coisa difícil de se entender. Você se conecta com os personagens de forma verdadeira, é uma peça de entretenimento de 2 horas muito eficiente. Tem uma dosagem muito boa, inclusive, entre as cenas mais tensas, que tem mais movimentação, e aquelas mais reflexivas, mais introspectivas. O filme não deixa a peteca cair em momento nenhum, não tem barriga e você vai se envolvendo com aquelas histórias. Temporalmente, esse filme foi lançado no início da era Cinerama, com imagens panorâmicas belíssimas e uma fotografia majoritariamente escura que reflete a insegurança e o declínio moral dos personagens. Curiosamente, esse projeto nasceu dentro da Warner como um projeto menor, mas por ordem do chefão do estúdio, o Jack Warner, ele se transformou num lançamento classe A. A fotografia, que inicialmente seria em preto e branco, passou para o formato CinemaScope e inclusive algumas cenas tiveram que ser refilmadas. E essa determinação da chefia do estúdio tinha um nome: James Dean. Na época, ele era um astro em ascensão meteórica, com pouco mais de 20 anos de idade, mas com uma popularidade impressionante. Qualquer capa de revista, qualquer manchete a respeito dele causava frisson nas fãs no mundo inteiro. E ainda por cima, a personalidade pessoal dele parecia se ajustar perfeitamente ao Jim.
Não à toa, o figurino da jaqueta vermelha, calça jeans e camisa branca é um dos mais lembrados de todos os tempos e se tornou referência dos jovens nesse período. E inclusive, num filme tão monocromático e em tons pastéis, é muito emblemático o uso dessa cor. A gente sabe que sensorialmente o vermelho expressa calor, paixão, emoção. Então todos os conflitos pessoais e internos dele acabam explicitados dessa maneira. A mística em torno do nome James Dean só aumentaria ainda mais em função do seu trágico falecimento por causa de um acidente automobilístico em setembro de 1955. Isso aconteceu mais ou menos um mês antes do lançamento nos cinemas de Juventude Transviada, e no Oscar daquele ano ele foi indicado, mas não por esse filme, e sim por Vidas Amargas. E no ano seguinte, 1956, ele seria indicado póstumamente uma segunda vez pelo filme Assim Caminha a Humanidade. Superprodução, inclusive, indicada ao Oscar de melhor filme, que a gente já analisou aqui no canal. E aqui, no caso de Juventude Transviada, os dois colegas que contracenaram com ele foram lembrados pela Academia nas categorias de coadjuvante: Natalie Wood e Saul Meneal. E numa coincidência muito mórbida, inclusive, ambos também faleceram de forma trágica. Saul Meneal foi assassinado e Natalie Wood morreu sob circunstâncias misteriosas e nunca muito bem explicadas. O filme ainda teria uma terceira indicação ao Oscar naquele ano, na categoria de melhor história original, que era derivada da junta dos roteiristas. Seria como um pré-roteiro, que a gente chama tecnicamente de argumento. Essa indicação veio para o cineasta Nicholas Ray, que só teve essa lembrança por parte da Academia em toda a carreira, mas que influenciou a formação da Nouvelle Vague francesa na época, e mereceu inclusive a menção de Jean-Luc Godard em uma revista. Segundo palavras do mestre francês, Nicholas Ray é o cinema. Em um período onde os grandes estúdios não sabiam exatamente para onde eles iriam, e a questão técnica e plástica costumava suplantar as histórias em si, o Nicholas Ray tinha uma visão mais humanizada dos personagens. Ele conseguia focar suas atenções nas arguras internas de cada um. Dentro daquela estrutura um pouco engessada ainda, pré-nova Hollywood, ele conseguia se sobressair, e esse é um excelente exemplo. Além dos aspectos narrativos que eu já apontei aqui, ele também usa a arquitetura de forma dramática, especialmente na parte final. Inclusive, a mansão que é utilizada nesse filme é a mesma do clássico Crepúsculo dos Deuses, de 1950. Juventude Transviada teve alguns problemas com censura em alguns países, incluindo no Reino Unido, mas acabou consolidando o próprio conceito de juventude norte-americana. Ele conversa intimamente com o seu tempo, foi um sucesso absoluto na época do lançamento e é uma excelente pedida em qualquer momento. What kind of a person do you think a girl wants? A man. Yes. But a man who can be gentle and sweet. Yeah. Like you are. E você aí que está me assistindo, hein? Gostou de Juventude Transviada? Qual é a sua opinião sobre James Dean e sobre a retratação dessa juventude da década de 1950, hein? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários no próprio YouTube para deixar a sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. E já aproveita para fazer também o seguinte, mergulha no ano de 1955, porque já está disponível aqui no canal a análise completa daquela temporada de premiações. Um vídeo resumo do período, a análise completa de cada um dos filmes indicados na categoria de melhor filme do Oscar daquele ano e um debate sobre aquela cerimônia com dois convidados muito especiais. Aproveita, mergulha nesse material e eu te espero no próximo vídeo aqui do Meu Tio Oscar. Até lá!